Boa tarde. Como combinado, a nossa aula do dia 7/11 vai ser em forma de vídeo, e aí eu vou deixar algumas indicações para que vocês possam resolver o nosso problema. Então vamos lá. O exercício que a gente vai resolver é o número 41. Ele fala o seguinte: o pêndulo é formado por um disco uniforme de raio 10 centímetros e massa 500 gramas, preso a uma barra homogênea de comprimento de 500 milímetros e 270 gramas de massa. Calcule o momento de inércia em relação ao ponto de suspensão. Então ele quer saber o momento de inércia aqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu tenho que conhecer o momento de inércia de cada um dos elementos. Então, a barra, por exemplo, o momento de inércia do centro de massa dessa barra é dado pela seguinte expressão: I igual a m vezes o comprimento da barra ao quadrado dividido por 12. Então esse é o momento de inércia do centro de massa da barra. Já o disco, o momento de inércia do centro de massa do disco é igual a mr ao quadrado dividido por 2. O que eu tenho? Para calcular o momento de inércia de um elemento que esteja preso e, no caso aqui, vai girar em torno de um ponto, eu tenho que calcular o momento de inércia em relação a esse ponto que foi fixado. Então, o momento de inércia aqui vai ser sempre o momento de inércia do centro de massa mais a massa vezes essa distância que foi feito ao furo, né, onde o objeto está preso, ao quadrado. Então, mh ao quadrado. Então, no caso da barra, então, o momento de inércia da barra é igual a ml ao quadrado sobre 12, e a distância que ele está em relação ao centro de massa, como aqui está na extremidade, é L sobre 2. Então, L sobre 2 elevado ao quadrado. Então, o momento de inércia da barra fica ml ao quadrado sobre 12 mais ml ao quadrado sobre 4. Se quiser, pode continuar aqui e fazer tirar o mínimo múltiplo comum e escrever de uma forma mais simples, né? Porque a massa é a mesma. Agora, o disco. O momento de inércia do centro de massa do disco é isso aqui, ó, mr ao quadrado. Mas como é que calcula o momento de inércia do disco? É o momento de inércia do centro de massa também, mais m vezes essa distância do centro de massa dele ao ponto fixado, ao quadrado. Então vamos lá. E é igual. Lembrando que esse aqui é do disco, a massa do disco. Esse aqui é a massa da barra, tá? Para não fazer confusão. Então, aqui massa da barra e aqui massa do disco. Então, fica massa do disco vezes R ao quadrado dividido por 2 mais massa do disco vezes a distância. A distância daqui, da onde foi fixado até esse ponto aqui, ó, vou colocar de vermelho aqui para você ver. É essa aqui, ó. É daqui até esse ponto aqui.
Então, essa distância é L mais R ao quadrado. Então, o item A, você vai fazer o seguinte, para calcular, como esse aqui é do disco e esse aqui da barra, o momento de inércia aqui vai ser o momento de inércia do disco mais o momento de inércia da barra. Você vai encontrar aproximadamente 0,206 kg vezes metro ao quadrado. Tá? Então, ó. No item B, ele pede qual é a distância entre o ponto de suspensão. Então, qual que é a distância entre o ponto de suspensão e o centro de massa do pêndulo? Bom, agora eu tenho que buscar o centro de massa do pêndulo. O centro de massa dessa barra é aqui, o centro de massa do disco é aqui. Então, o centro de massa dessa figura aqui fica deslocado, ou seja, abaixo desse e acima desse aqui. Então, eu tenho que calcular. Para calcular o centro de massa, basta pegar a massa do disco vezes o centro de massa do disco mais a massa da barra vezes o centro de massa da barra dividido pela massa do disco mais a massa da barra. Então, fazendo isso, é só substituir, ó, massa do disco. Então, vamos mandar até colocar aqui, ó, centro de massa vai ser massa do disco. Então, ele te deu a massa do disco. Lembrando que tem que passar para o sistema internacional, tá? Vezes a posição do disco. A posição do disco é L mais R. Então, L mais R. Mais massa da barra. Vezes a distância aqui, que é L sobre 2. Dividido pela massa do disco mais massa da barra. Então, esse aqui é o item B. Você vai encontrar o centro de massa de 0,400, deixa eu olhar aqui, 0,477. 0,477 metros. Já o item C, ele quer o período. Ó. O período aqui é 2π raiz quadrada do momento de inércia dividido por mgh. Então, essa é uma forma geral, tá? Para esse caso aqui, você vai colocar 2π, o valor do momento de inércia que você encontrou anteriormente, que é aqui, ó, 0,206. Então, 0,206 dividido, como aqui essa massa aqui é dos dois elementos, você coloca aqui massa do disco mais massa da barra, vezes o G, que é 9,8, vezes H, que é a distância até o centro de massa dessa figura, que você encontrou no item B, que é 0,477. Feitos os cálculos, você vai encontrar um período de aproximadamente 1,5 segundos. Ok? Então, um bom trabalho e até nosso próximo encontro.